Olá, bem-vindos ao podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar sobre emoções e vamos trazer aqui algo à mistura que ainda não falamos muito e que eu acho que vais gostar, que é qual é a ligação entre as emoções e a natureza. Como assim? Ligação, emoções, natureza. Para isso, temos uma convidada muito especial. Ela é a fundadora do projeto de educação para a ciência e sustentabilidade que se chama Histórias Consciências, a Catarina Loureiro. Obrigada, Catarina, por estares aqui. Estou muito contente por estarmos a ter esta conversa. Olá, olá. Olá, obrigada por me convidares. Também estou muito contente por estar aqui. Sabes que eu sou fã do Bela Questão. Fico muito feliz. A Catarina tem apoiado o Bela Questão desde o início. É uma pessoa muito especial para a Bela Questão. Tem dado muita motivação. E nós vamos falar sobre emoções, sobre natureza. Porquê? Porque é uma das grandes paixões da Catarina. E porque a Catarina tem uma capacidade especial de transformar coisas complexas em coisas simples. Percebe muito de natureza, pois é geóloga de profissão, então ela tem realmente o conhecimento científico. E neste momento o projeto que ela criou, que é o Histórias Consciência, é um projeto que nos ajuda a nós a compreender melhor a natureza e a ciência por trás daquilo que nós sabemos sobre a natureza. E o objetivo e o grande desafio aqui é trazermos esse conhecimento ligando à inteligência emocional. Então, nós vamos conhecer melhor a Catarina e depois vamos tentar compreender de que forma é que a natureza está ligada com as nossas emoções, o que é que nós podemos aprender com a ciência e pronto, e o resto vais ter que ficar aí para ouvir. Começando por quem é então a Catarina. A Catarina é uma geóloga. Ela é mãe de 2 filhas, uma de 4 meses e uma de 3 anos. Bracarense, correto? Tudo verdade. Nós conhecemos-nos nos Toastmasters, um grande sítio para conhecer pessoas incríveis. Sim. E neste momento é então a fundadora de Histórias de Consciência. Aquilo que agora tenho que estar para o teu lado. Catarina, diz-nos quando alguém te conhece ou o que é que os teus amigos pensam sobre ti, o que é que falta sabermos sobre ti? Eu acho que aquilo que toda a gente que me conhece diz sobre mim é que eu sou a pessoa que gosta de rochas. É assim a maior característica que as pessoas salientam sobre mim, porque de facto eu sou geóloga, tenho uma grande paixão pela geologia e pelo estudo da terra e gosto mesmo muito de rochas. Acho que rochas são muito interessantes, conseguimos aprender imenso. Eu costumo dizer que as rochas são livros que nos contam a história da terra e, portanto, acho que é Uau! aquela coisa que toda a gente sabe sobre mim e que toda a gente que já se cruzou no meu caminho fixa sobre mim, é o quanto eu gosto de rochas. E eu vivo bem com isso, acho que é uma boa forma de ser identificada. Eu acho incrível, porque realmente é daquelas coisas que eu aprecio, mas eu acho que a ciência das rochas é um pouco invisível aos nossos olhos, não é? É. E é importante que haja pessoas como tu que vão descobrir tudo aquilo que nós não sabemos e que não é nada óbvio. Então agora, eu acho que partimos já aqui para a nossa conversa e depois vamos aproveitando para conhecer melhor como é que tu chegaste à ciência, porque eu sei que tens umas histórias muito giras em relação à tua veia cientista, mostrada logo em criança. Mas a primeira questão que eu queria te fazer é a mesma questão do episódio. Qual é que tu achas que é a ligação entre as emoções e a natureza? A natureza, essa é uma muito bela questão e é uma questão muito importante, porque a natureza é imprescindível para o nosso bem-estar e é imprescindível para a nossa inteligência emocional. Nós, sem natureza, sem contacto com a natureza, não estamos bem fisicamente, não estamos bem emocionalmente. A natureza desempenha um papel mesmo importante a fazer a regulação das nossas emoções e nós nem sequer temos essa consciência. A maior parte de nós nem sequer se apercebe disso. Eu acho que este último ano ajudou para que as pessoas percebessem isso. Acho que toda a gente sentia que estava ali
no limiar da sua sanidade mental e que precisava de sair de casa, e que precisava de ir para a natureza, e que precisava de ouvir pássaros e de ver árvores. E de facto a natureza é mesmo muito importante para nos manter equilibrados e em paz e bem, física e emocionalmente. Sim, e agora com a pandemia, como tu estavas a dizer, isso torna-se ainda mais óbvio. Tanto é que há um episódio atrás em que há um episódio que é com a Vanessa Aires da Ketiquetá, em que pela primeira vez eu ouço um termo espetacular que é banhos da natureza prescritos por médicos. Sim, sim, exatamente. Qual é que é a ciência por detrás disto? Como assim banhos da natureza e que impacto é que isso efetivamente tem em nós? Porque estavas a dizer que é importante o nosso contacto para a nossa regulação emocional e do ponto de vista da ciência, o que é que nós devíamos saber para termos uma maior consciência da importância de estarmos em contacto com a natureza? Sim, os banhos de natureza são uma prática japonesa que hoje em dia, inclusivamente, está reconhecida no sistema de saúde japonês e os médicos prescrevem. E porquê? Porque sempre se soube, de forma quase empírica, natural, que a natureza nos fazia bem, mas a ciência tem vindo a demonstrar cada vez mais isso. Há um número crescente de estudos que demonstram as vantagens que a natureza tem no nosso bem-estar. Há um estudo muito conhecido, por exemplo, dos anos 80, que avaliou tempos de recuperação e quantidade de analgésicos e de queixas em geral de pacientes em hospitais nos Estados Unidos. E eles verificaram que quem tinha uma vista para a natureza nas suas janelas, o tempo de recuperação era mais curto, precisava de menos analgesia, menos medicação para a dor e queixava-se menos em geral. Acabava por ser um paciente mais fácil para os enfermeiros porque tinha menos queixas. E este tipo de conclusões têm vindo a ser repetidas em muitos outros estudos. Inclusivamente, já se verificou que só o facto de haver um quadro com um cenário da natureza que acalma as pessoas. É por isso que há um número crescente de estudos que demonstram as vantagens que a natureza tem no nosso bem-estar. Há um estudo muito conhecido, por exemplo, dos anos 80, que avaliou tempos de recuperação e quantidade de analgésicos e de queixas em geral de pacientes em hospitais nos Estados Unidos. E eles verificaram que quem tinha uma vista para a natureza nas suas janelas, o tempo de recuperação era mais curto, precisava de menos analgesia, menos medicação para a dor e queixava-se menos em geral. Acabava por ser um paciente mais fácil para os enfermeiros porque tinha menos queixas. E este tipo de conclusões têm vindo a ser repetidas em muitos outros estudos. Inclusivamente, já se verificou que só o facto de haver um quadro com um cenário da natureza que acalma as pessoas. É por isso que é extremamente comum tu encontrares nos gabinetes médicos quadros da natureza ou nos dentistas aquários com peixes, porque ajuda a acalmar, ajuda a baixar Faz tanto o ritmo. sentido. Isto faz tanto sentido. Tu tentaste isto, foi o meu momento eureka, porque eu agora estava a pensar no consultório da minha dentista e ele tem um mega aquário. E é muito verdade. comum aquários em dentistas por causa disso, porque as pessoas têm Isso muito medo, tranquiliza. ficam muito nervosas e o aquário tranquiliza-te. Isso é altamente. Eu a pensar que era só uma questão de bom gosto e afinal. Não, há ali muita ciência por trás. Há estudos Incrível. que mostram que a tua pressão sanguínea diminui quando estás em contacto com a natureza, o teu batimento cardíaco também, ansiedade, níveis de ansiedade mais baixos, níveis de stress mais baixos e por isso, obviamente, a natureza está completamente relacionada com a tua saúde emocional, porque consegues estar mais calmo, consegues estar melhor. E a questão dos banhos de natureza é precisamente utilizar essas premissas e, em vez de recomendar medicação, mandar as pessoas para a natureza. E os banhos de natureza é uma experiência em que só estamos na natureza. Não é um percurso, não é para aprender nada, é só estar. O mais desconectado possível do mundo exterior, o mais ligado a todos os nossos sentidos, tentar escutar, tentar sentir os cheiros, o estar completamente na natureza. E é uma prática que é cada vez mais comum, inclusivamente cá em Portugal também. Já há empresas que propiciam essas experiências de banhos de natureza.
Sim, eu sei que temos uma associação em Portugal, agora não me recordo qual é, mas acho que é Forest, uma associação que faz os bens da natureza. Ela foi referida no Sim, temos, episódio e temos uma. da Kitty Cat. Agora esqueci-me, sabes qual é? Também me esqueci porque estás a falar Mas disso, depois mas eu coloco. Eu no outro coloco dia depois fiz nas um post no meu notas. Instagram sobre essa questão dos banhos da natureza e falei de quem faz já Dessa cá em associação. Portugal. Sim, dessa associação. Sim, sabes que quando eu fiz o Retiro de Silêncio, e eu tenho um episódio sobre isso, e a Catarina acompanhou também, uma das memórias que eu tenho mais presente desse retiro foi o momento em que eu estava fora do centro, do espaço físico, e que estava puramente em contacto com a natureza e que aquilo era tudo verde, verde, verde. E eu não gosto muito desta expressão de eu li num estudo que... Mas eu não me consigo lembrar que já foi há muito tempo. E eu já li que o facto de ser a cor verde, o verde em si, também tem Sim. esse efeito relaxante e tranquilizante. Por exemplo, o vermelho não necessariamente. Tem. Existem até estudos que agora estão a analisar a questão das paisagens azuis, porque já se sabe que as paisagens verdes têm um impacto muito grande na tua saúde e no teu bem-estar. E agora também se fala das paisagens azuis, porque o mar também Tipo tem praia, esse. Tipo praia, exatamente. O mar, a paraíso. água, porque o mar. Não é por acaso que as aplicações de, por exemplo, para te ajudarem a dormir, têm os sons do mar. São os meus preferidos, são os sons do mar. Adoro adormecer ao ouvir o som do mar. Porque, de facto, as paisagens azuis também têm esse efeito calmante que as verdes também têm. Porque são as cores da natureza que nos transmitem paz e calma. Agora gostava de lançar aqui uma questão provocadora, que é... O que é a geologia e o que é a ciência? Porque nós falamos muito aqui daquilo que é a ciência. Eu sei que tu tens uma visão muito própria do que é a ciência. Eu acho que nós... Faz sentido para esta conversa tentarmos perceber o que é a ciência e a ciência aqui no teu ramo, na geologia. Sim. Olha, eu costumo dizer que a ciência é o estudo da natureza. E isto é uma afirmação que a mim me parece extremamente óbvia, mas que a maior parte das pessoas não faz muito esta conexão. As pessoas veem a ciência como desenvolver tecnologia, desenvolver medicamentos, vacinas, mas a ciência, na verdade, na sua essência, é estudar a natureza, observar, sistematizar o que vê na natureza e depois, a partir daí, muitas vezes sai tecnologia. Há um conhecimento que a ciência produz e muitas vezes depois há tecnologia que nasce daí. Mas na sua essência, a ciência é a observação e o estudo da natureza. E eu, como geóloga, estou muito mais consciente disso porque o trabalho de um geólogo é na natureza, enquanto há muitas ciências, há muitos cientistas que trabalham em laboratórios, também há laboratórios de geologia, como é óbvio, e também fazemos trabalho em laboratório, mas é muito mais difícil recriar em laboratório as condições de tempo e de espaço que ocorrem na natureza em termos de conhecimento geológico. Estamos a falar de coisas que ocorrem em milhões de anos e de uma escala muito grande. Portanto, o trabalho de um geólogo é sempre na natureza. Desde o primeiro dia em que eu comecei a estudar geologia, que eu passei muito tempo na natureza, os meus amigos faziam brincadeiras e eu andava sempre a passear. Nós íamos sempre aqueles passeios da escola que os miúdos fazem para os colegas dos outros cursos. A minha vida era isso, porque nós andávamos sempre em saídas de campo. Íamos uma semana para um sítio, outra semana para outro. Tínhamos aulas lá fora, porque sem estar em contacto com a natureza, sem estar em contacto com os elementos, nós não aprendemos. Pois ainda por cima, a minha especialidade é conservação da natureza, é conservação do património geológico. E essa conservação muitas vezes faz-se no local, proteger os locais. Portanto, não há, do meu ponto de vista, de geóloga, que ainda por cima trabalha em conservação da natureza, não há como dissociar estas duas partes, da ciência e a natureza. E tu, então, a tua especialidade é a conservação da natureza. Sim. Mas o teu projeto vai um pouco além disso, porque tu procuras fazer com que a ciência da natureza chegue a qualquer pessoa, no fundo, e sobretudo até a educadores, a pais, a pessoas que têm crianças. E porquê esse interesse? Olá, bem-vindos ao podcast Bela Questão. O
O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar sobre emoções e vamos trazer aqui algo à mistura que ainda não falamos muito e que eu acho que vais gostar, que é qual é a ligação entre as emoções e a natureza. Como assim? Ligação, emoções, natureza. Para isso, temos uma convidada muito especial. Ela é a fundadora do projeto de educação para a ciência e sustentabilidade que se chama Histórias Consciências, a Catarina Loureiro. Obrigada, Catarina, por estares aqui. Estou muito Olá, contente por Amália. estarmos a ter esta conversa. Olá, olá. Olá, obrigada por me convidares. Também estou muito contente por estar aqui. Sabes que eu sou fã do Bela Questão. Fico muito feliz. A Catarina tem apoiado o Bela Questão desde o início. É uma pessoa muito especial para a Bela Questão. Tem dado muita motivação. E nós vamos falar sobre emoções, sobre natureza. Porquê? Porque é uma das grandes paixões da Catarina. E porque a Catarina tem uma capacidade especial de transformar coisas complexas em coisas simples. Percebe muito de natureza, pois é geóloga de profissão, então ela tem realmente o conhecimento científico. E neste momento o projeto que ela criou, que é o Histórias de Consciência, é um projeto que nos ajuda a nós a compreender melhor a natureza e a ciência por trás daquilo que nós sabemos sobre a natureza. E o objetivo e o grande desafio aqui é trazermos esse conhecimento ligando à inteligência emocional. Então, nós vamos conhecer melhor a Catarina e depois vamos tentar compreender de que forma é que a natureza está ligada com as nossas emoções, o que é que nós podemos aprender com a ciência e pronto, e o resto vais ter que ficar aí para ouvir. Começando por quem é então a Catarina. A Catarina é uma geóloga. Ela é mãe de 2 filhas, uma de 4 meses e uma de 3 anos. Bracarense, correto? Tudo verdade, tudo verdade. Nós conhecemos-nos nos Toastmasters, um grande sítio para conhecer pessoas incríveis. Sim. E neste momento é então a fundadora de Histórias de Consciência. Aquilo que agora tenho que estar para o teu lado. Catarina, diz-nos quando alguém te conhece ou o que é que os teus amigos pensam sobre ti, o que é que falta sabermos sobre ti? Eu acho que aquilo que toda a gente que me conhece diz sobre mim é que eu sou a pessoa que gosta de rochas. É assim a maior característica que as pessoas salientam sobre mim, porque de facto eu sou geóloga, tenho uma grande paixão pela geologia e pelo estudo da Terra e gosto mesmo muito de rochas. Acho que rochas são muito interessantes, conseguimos aprender imenso. Eu costumo dizer que as rochas são livros que nos contam a história da Terra e, portanto, acho que é Uau! aquela coisa que toda a gente sabe sobre mim e toda a gente que já se cruzou no meu caminho fixa sobre mim, é o quanto eu gosto de rochas. E eu vivo bem com isso, acho que é uma boa forma de ser identificada. Eu acho incrível, porque realmente é daquelas coisas que eu aprecio, mas eu acho que a ciência das rochas é um pouco invisível aos nossos olhos, não é? É. E é importante que haja pessoas como tu que vão descobrir tudo aquilo que nós não sabemos e que não é nada óbvio. Então agora, eu acho que partimos já aqui para a nossa conversa e depois vamos aproveitando para conhecer melhor como é que tu chegaste à ciência, porque eu sei que tens umas histórias muito giras em relação à tua veia cientista, mostrada logo em criança. Mas a primeira questão que eu queria te fazer é a mesma questão do episódio. Qual é que tu achas que é a ligação entre as emoções e a natureza? A natureza, essa é uma muito bela questão e é uma questão muito importante, porque a natureza é imprescindível para o nosso bem-estar e é imprescindível para a nossa inteligência emocional. Nós, sem natureza, sem contacto com a natureza, não estamos bem fisicamente, não estamos bem emocionalmente. A natureza desempenha um papel mesmo importante a fazer a regulação das nossas emoções e nós nem sequer temos essa consciência, a maior parte de nós nem sequer se apercebe disso. Eu acho que este último ano ajudou para que as pessoas percebessem isso. Acho que toda a gente sentia que estava ali
no limiar da sua sanidade mental e que precisava de sair de casa e que precisava de ir para a natureza e que precisava de ouvir pássaros e de ver árvores. E de facto a natureza é mesmo muito importante para nos manter equilibrados e em paz e bem, física e emocionalmente. Sim, e agora com a pandemia, como tu estavas a dizer, isso torna-se ainda mais óbvio. Tanto é que há um episódio atrás em que há um episódio que é com a Vanessa Aires da Etiqueta, em que pela primeira vez eu ouço um termo espetacular que é banhos da natureza prescritos por médicos. Sim, exatamente. Qual é que é a ciência por detrás disto? Como assim banhos da natureza e que impacto é que isso efetivamente tem em nós? Porque estavas a dizer que é importante o nosso contacto para a nossa regulação emocional e do ponto de vista da ciência, o que é que nós devíamos saber para termos uma maior consciência da importância de estarmos em contacto com a natureza? Sim, os banhos de natureza são uma prática japonesa que hoje em dia, inclusivamente, está reconhecida no sistema de saúde japonês e os médicos prescrevem. E porquê? Porque sempre se soube, de forma quase empírica, natural, que a natureza nos fazia bem, mas a ciência tem vindo a demonstrar cada vez mais isso. Há um número crescente de estudos que demonstram as vantagens que a natureza tem no nosso bem-estar. Há um estudo muito conhecido, por exemplo, dos anos 80, que avaliou tempos de recuperação e quantidade de analgésicos e de queixas em geral de pacientes em hospitais nos Estados Unidos. E eles verificaram que quem tinha uma vista para a natureza nas suas janelas, o tempo de recuperação era mais curto, precisava de menos analgesia, menos medicação para a dor e queixava-se menos em geral. Acabava por ser um paciente mais fácil para os enfermeiros porque tinha menos queixas. E este tipo de conclusões têm vindo a ser repetidas em muitos outros estudos. Inclusivamente, já se verificou que só o facto de haver um quadro com um cenário da natureza que acalma as pessoas. É por isso que livros a brincar. Muitas das atividades que eu até partilho na página do Histórias Consciência foram atividades que nós fazemos lá no nosso, que fazemos ali fora. E essa experiência acabou por fazer com que a minha primeira quarentena, que isto já contamos em quantas quarentenas fizemos. Ai meu Deus, quarta, vamos para a quarta, não é? Exato, mas a minha primeira quarentena foi, eu acho que a palavra para definir foi doce, porque nós estávamos sempre ali no nosso refúgio, no fim do dia o Nuno acabava o trabalho, o pai da minha filha acabava o trabalho, ia ter connosco e estávamos os três lá fora e sentávamos lá fora a brincar. Às vezes nada, sentávamos nas cadeiras no jardim e só o facto de estarmos lá fora, estarmos na relva, termos as nossas plantas, depois íamos tomando conta, fizemos uma horta. Fiz uma horta lá fora, tomávamos conta do jardim e só o passar o meu tempo ali consegui lidar com toda aquela loucura que foram os meses de abril e de maio, março, abril e maio do ano passado, de forma muito pacífica e até custa-me dizer isto, porque acho que é quase um ultraje, mas até feliz. Até incomoda-me um pouco usar esta expressão, porque de feliz aquele ano não teve nada. Porque nós estávamos ali. É uma contradição quase, não é? Porque Sim, porque é uma contradição. Quer dizer, como é que eu posso dizer que fomos felizes numa altura tão terrível? Mas eu acho isso belo. Mas estávamos seguras, tínhamos ali o nosso espaço e o facto de estarmos junto da natureza e termos aqueles elementos ali fez toda a diferença, sem dúvida. Eu acho que é giro tu, por um lado, não é? Falares-nos da ciência e mostrares esse conhecimento, mas acho que é particularmente especial ver como é que tu aplicas isso na tua vida. E ter uma pessoa a dizer que a pandemia acabou por ser doce por poder ter estado no jardim, com muitas reticências, porque a pandemia é tudo menos uma coisa boa, foi terrível. Neste aspecto foi. Foi terrível para toda a gente. A forma como lidaste, se calhar, é que foi doce, não é? A forma como lidaste. Sim, aqueles momentos que nós passamos, para mim, por exemplo, foi muito mais difícil o desconfinamento de lidar com pessoas do que aqueles momentos em que estávamos ali, estávamos seguras e não estávamos confinadas dentro de uma casa, estávamos lá fora a brincar,
a ouvir os pássaros, que aqui na minha casa há imensos pássaros, ouvir os pássaros, ouvir a natureza. E foi Então agora, uma experiência melhor. 2 ou 3 sugestões para quem de repente começa a estar num estado de irritabilidade ou um estado meio de depressivo, ou seja, a pessoa está muito em baixo, sem vontade nenhuma. Gostava que nos desse assim 2 ou 3 sugestões giras do que nós podemos fazer na natureza. Tu há pouco falavas que às vezes os banhos da natureza é só o estar, não é? Estar, Sim. ouvir, desligar telemóveis e o resto. Mas para além disso, há alguma sugestão que faça sentido? Porque lá está, quando falas em contacto com a natureza, para mim é um bocado abstrato, género, como assim, contacto com a natureza? Recolher flores, jardim, andar simplesmente num bosque. Então, 2 ou 3 atividades. 2 ou 3, olha, uma atividade que não tem nada a ver com a natureza, mas que é fazer um piquenique, por exemplo. Uma coisa tão simples, dá para relaxar, ainda por cima, nesta altura é muito prático, porque evitas ir a restaurantes ou estar com pessoas, e fazer um piquenique. Ou ir fazer chama-se uma scavenger hunt, fazeres uma procura de tesouros. E vais procurar tesouros da natureza. Isso funciona muito bem com quem tem crianças. Para adultos também ou só com crianças? Para adultos também, claro. Os adultos adoram. Se bem que havia o jogo. Aquele jogo que era geocaching. Que excelente sugestão fazer geocaching. Eu acho que agora o pessoal esqueceu-se deste jogo. Pois é, as pessoas esquecem de geocaching. Ainda existe, eu acho que ainda existe, mas eu adorava fazer geocaching e fiz muito geocaching. Vou procurar, vou instalar a app outra vez. Olha, geocaching é ótimo. Vamos lançar aqui um desafio para a malta do Bela Questão, para reavivarmos o geocaching. Provavelmente não sabias isto, mas existem umas caixas especiais de geologia, que são as Earth Caches. E que é suposto nós encontramos lá dentro? A informação sobre geologia são tipo caixas especiais. São as caixas e que estão só em locais especiais, em locais que têm uma geodiversidade particular. Fiquei com o bichinho, geocaching 2021, está aqui o desafio. Ok, deste duas sugestões, certo? 2 sugestões, sim. A segunda pior que dei, vá, mais uma. Mais uma sugestão. Ires à procura, olha, de pistas de animais, por exemplo. Fazes uma caminhada para procurar as pistas de animais. Procurar as pegadas, procurar os cocós, que são uma bela pista de animal, e ver que animais é que encontras. Isso é giro. Ou eu sou da aldeia, portanto eu ouvia muito isso. Exatamente. Ou simplesmente, lá está, os banhos de natureza, em que é só estar. Ouvir o máximo de sons possível. Por acaso, uma forma de aplicar o mindfulness, ou uma forma gira de aplicar os 5 sentidos, que eu já cheguei a fazer isto porque eu uso uma aplicação que é a Headspace, e um dos exercícios de um dos episódios deles era começar com cada um dos sentidos. Primeiro, tudo aquilo que éramos capazes de ouvir. Tudo. O barulho da respiração, o barulho até às vezes de nós estarmos com os pés no chão a esfregar, um passarinho, tudo. Depois era tudo o que éramos capazes de cheirar. Depois tudo o que éramos capazes de tocar sem ser de sítio. Ouvir, cheirar, tocar, tudo o que éramos capazes de ver, ou então identificar uma cor. Qual é que me falta? O paladar, mas o paladar acho que não chegávamos a fazer. E pode ser giro para quando se está a fazer um banho na natureza. Mas na natureza tu podes explorar os 5 sentidos e podes explorar o paladar desde que tenhas muito cuidado, leves um guia e saibas o que estás a fazer. Senão ainda se começa a meter um cogumelo mágico. Sim, cogumelos não convém mesmo. Eu, pelo menos, não arrisco cogumelos. Não convém de todo. Eu cogumelos não arrisco, mas consegues fazer os 5 sentidos, sim. Gostava de te perguntar, voltando aqui à questão das emoções, qual é que tu achas que é a emoção mais desafiante de todas? De lidar? Sim. Eu acho que a emoção depende da circunstância, mas para mim a emoção mais desafiante de lidar é a raiva, é
a emoção que é mais descontrolada, e aí eu acho que a natureza tem um papel mesmo importante, porque naqueles momentos em que, sabes, deitas assim fumo pelos ouvidos, como nos cartoons, se parares tudo e fores dar um passeio e fores para o meio de um monte ou de um parque, consegues-te acalmar e consegues lidar com aquela emoção e relativizar muito mais o que estás a sentir. E tens assim algum livro, algum documentário, algum filme que recomendes para quem quer explorar um pouco mais este regresso, não é? À natureza, esta ligação? Olha, para quem quer explorar o trabalho da referência em termos de reconexão à natureza, principalmente no que diz respeito às crianças, é o trabalho do Richard Louv, que é um jornalista, ou Louv, acho que é Richard Louv, não tem E no fim. É um jornalista que criou um termo chamado, que não é um termo médico, mas que ficou popular, que é a desordem de déficit de natureza. Ele criou esse termo para descrever as crianças de hoje em dia que não passam tempo na natureza. E o trabalho do Richard Love, ele tem vários livros, o Vitamin N, que ele depois criou essa... Vitamina N? Vitamina N, ele criou essa... Ele definiu essa desordem. Isto é que é vitamina da natureza? Exatamente, e depois disse que a solução para essa desordem era tomar vitamina N, vitamina natureza. E tenho que recomendar um documentário, isto é muito direcionado para as crianças e para quem tem crianças, tenho que recomendar um documentário brasileiro que passou no Netflix chamado O Começo da Vida, que tem dois filmes, é o do Começo da Vida 1 e depois o Começo da Vida 2, que é só para a parte da natureza e da conexão à natureza. Recomendo muito esses dois. Depois há muitos livros sobre esta temática, há muitas coisas sobre este tema, mas para mim esses dois documentários são fantásticos e o trabalho do Richard Love, claro, eu tenho aqui o livro dele, um deles, está sempre aqui à minha beira, porque é fantástico. Gosto muito do facto de ele ter criado esse conceito da vitamina N e da desordem de déficit de natureza. Exatamente. E já agora, para quem quer aprender sobre a natureza, já que estamos numa recomendar, recomendo muito este livro, que é português, que é de uma editora que é Planeta Tangerina, que tem livros fantásticos. E este livro é só sobre a natureza, é mais focado na biologia, porque é o interesse das autoras. Elas dizem no livro, é o que elas mais gostam, mas é um livro muito bonito e é sobre aprendermos, conhecermos a natureza, explorarmos a natureza, fala sobre a biodiversidade do nosso país, também fala um bocadinho sobre a geodiversidade. Este livro é muito bonito e eu recomendo muito para quem quer também conhecer melhor a natureza e passar mais tempo. O livro é muito giro. Fora. É muito bonito este livro. As pessoas que não estão a ver, o livro é cor de laranja, com umas letras bem grandes Sim, lá fora. A capa é cor de laranja. Vou colocar nas notas. 2 meninos e tem ilustrações muito simples, muito bonitas e é um livro muito simples, que está escrito com uma linguagem, é direcionado para as crianças, a linguagem é muito acessível, mas é muito bonito e está muito bem feito. Chama-se Lá Fora. E eu agora aproveito para completar, quem quiser saber mais sobre a natureza também pode ir ao Histórias Consciência, que é uma página incrível no Instagram. Por sinal, é a Catarina Loureiro que cria os seus conteúdos e tem lá atividades muito giras para todos e conhecimento, tem carrosséis informativos, por isso fica aqui a recomendação de irem ver. Agora ia-te perguntar, qual é que é o teu sonho com Histórias Consciência? Eu pensei que ias-me perguntar qual é que é o meu sonho de estar com a natureza. Eu também já tinha aí uma resposta pronta, se quiseres eu dou-te. O meu sonho com Histórias de Consciência. Olha, o meu sonho com Histórias de Consciência é que eu consiga, com aquilo que partilho, mudar a perspectiva de alguém, mudar a vida de alguém e convencer alguém. Não é convencer, é fazer com que alguém goste tanto da natureza como eu. Esse é o meu sonho. Eu acho que se eu conseguir isso, já valeu a pena criar o projeto existir. Partilhar esta paixão, porque foi para isso que eu criei.
porque eu acredito mesmo que tu não consegues. É impossível haver conservação, seja do que for, se não houver paixão, se não houver conhecimento. E hoje em dia estamos com muitos problemas ambientais, a Terra precisa de nós, e se nós não gostarmos da natureza, não formos fascinados e maravilhados por ela, não vamos fazer o trabalho que tem que ser feito de conservar. E esse é o meu sonho, é ajudar Conservar a engloba convencer. o quê? Sem estender muito aqui nesta questão, mas conservar a natureza engloba o quê? Engloba o reciclar, engloba os nossos comportamentos do dia a dia, ou estamos a falar de algo Não, muito mais profundo que isso? todos os pequenos comportamentos, desde os comportamentos do dia a dia, de reciclar, de escolher os produtos que compras, ter atenção às marcas, até depois as grandes decisões de destruir floresta ou preservar ecossistemas, e aquilo que nós podemos fazer, que é responsabilizar os políticos, votar nas pessoas certas, escolher as pessoas certas para estarem a gerir os nossos destinos, os nossos países, Os tudo nossos isso, recursos? os nossos recursos, tudo isso é preciso informação. Se nós não estivermos informados e se nós não gostarmos da natureza, não conseguimos tomar essas decisões. Isso faz mesmo muito sentido. Porque, por exemplo, uma Câmara Municipal decreta que vai abolir uma árvore, vai deitar uma árvore que era histórica. Se as pessoas não... Se calhar estou a exagerar, se calhar isto não é o melhor exemplo. Mas a verdade é que para que haja algum movimento, ou algum tipo de manifestação, ou que haja esta cidadania em que as pessoas se opõem e ajudam a que as decisões sejam corretas, tem que haver, lá está, o primeiro passo. Por isso acho que é algo que se calhar nós não pensamos muito, como assim, educação para a natureza, conservação da natureza, como assim, mas para que é que eu quero isso? Eu não sou cientista, eu não gosto de rochas. Mas é para nós sermos melhores cidadãos, Sim, não é? sim. Para nós Sim, conseguirmos exatamente. exercer o nosso Sim, papel de cidadania e no final de contas protegermos o planeta sim, das sim. E várias formas possíveis. o exemplo que tu deste agora, eu acho que é um exemplo perfeito, porque é uma questão que quem está ligado a estas, interessado por estas questões tem reparado, e é uma questão que acontece muito em Portugal, que é a forma como os municípios gerem as árvores da cidade, que ainda por cima podia. Agora entrávamos noutra conversa e falava aqui meia hora sobre isto, mas as árvores da cidade têm um papel muito importante na manutenção da qualidade de vida da população das cidades, porque as árvores regulam a temperatura, conseguem captar poluentes, enfim. E tem havido muitas situações em que as câmaras estão a destruir árvores por questões logísticas, práticas, e as populações ou não têm conhecimento suficiente para perceber as repercussões que aquela ação tem E e portanto a não fazem gravidade nada, que não é? é. Deixam Exatamente, não andar. fazem nada e inclusivamente há autarcas que dizem que há pessoas que lhes pedem que para deitar abaixo as árvores da sua rua porque a Pois, ceiva das eu árvores contra suja os mim falo, gatos, por porque eu exemplo. acho que me faltava um pouco desta consciência da importância de eu ter mais conhecimento para eu poder ser mais consciente e mais Sim, sim, ativa. Por isso acho que é giro estarmos aqui a falar sobre isso. E sim, até para sim. mim acaba por ser uma exploração, não é? Porque quando tu começaste a falar sobre conservação da natureza, começou por ser uma coisa muito, para mim, muito abstrata, muito ok. Temos os cientistas que fazem os parques de conservação, mas não, é muito mais ligado a nós indivíduos, cada um de Sim, nós, sim. do que propriamente um sítio onde só os cientistas vão Sim, e sim. trabalham. Acho Porque a que natureza está em todo foi uma lado e nós descoberta somos para mim. natureza. Que bom, vês? Já valeu a pena. Gostei. Agora tenho o desafio, que tu já conheces, Sim, porque já então. o fiz anteriormente, das perguntas rápidas. Passávamos aqui para uma secção em que o Vamos lá, objetivo também é então. conhecermos um pouco melhor da tua mentalidade. Vamos lá. Portanto, eu tenho comigo a escova da mente, Uhum. cada página uma pergunta diferente, diz o número dos Ai, também tenho aqui a 33. minha, vou espreitar. Diz o número da 33 a 160 e depois, muito brevemente, responde à questão. Vamos fazer 3 questões. Está bem, vou dizer 120. 120, 120. 120, cada um de nós. 120. Ai! Qual foi o gesto mais bonito que já fizeram por ti e porquê? Isso é muito difícil. Eu acho que
o gesto mais bonito que fizeram por mim foi a educação que os meus pais me deram. Eu venho de, eu venho de uma classe social, vamos dizer assim, em que educação superior não era a norma. E eu acho que o gesto mais bonito que alguma vez alguém fez por mim foi os meus pais fazerem questão de me darem educação superior. Nunca foi sequer uma questão na minha vida. Eu tinha que ir para a universidade aprender, não para ter uma profissão, mas para saber mais. E esse foi o gesto mais bonito que eles fizeram por mim, porque abriu uma cabeça, abriu-me as perspectivas e isto foi eles a dizerem-me que eles acreditavam que eu podia fazer aquilo que eu quisesse e podia ser quem eu quisesse. E isso é muito bonito. Incrível. Muito bem. Mais um número? 43. 43. O que é que tu acreditas que é verdade, mas não consegues provar? Ui, isso é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu não. Eu sou um bocado chata nesse aspecto. Eu sou uma pessoa de ciência. Eu só acredito naquilo que a ciência prova. Mas há uma No coisa outro que eu dia acredito. contavas a história, depois eu acho que vais ter que contar se calhar no fim. A história de como é que tu, quando eras criança, já tinhas essa veia cientista. Ok, mas isto é suposto ser uma pergunta rápida. Mas eu o que é que tu acreditas que é verdade que não consegues provar? Pronto, eu acredito que é uma coisa muito parva, mas eu acredito que quando eu estou à espera de uma decisão importante ou que uma coisa aconteça, eu acredito que eu tenho que esperar sempre o pior, porque se eu não estiver à espera do pior, o pior vai acontecer. E isso é uma superstição muito parva, mas eu acredito nisso. Muito bom. Muito E bom. agora, Nunca tinha última ouvido. pergunta. Mais uma. Mais uma, 100. Mais um Vai ser número. redondo. 100. 100. Quais é que são as músicas que tu gostas de ouvir quando estás feliz? Quando eu estou feliz, gosto de ouvir música de intervenção portuguesa. Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Zé Mário Branco. A sério? Sim, porque são as músicas que eu ouvia na infância, eram as músicas que o meu pai gostava, que nos punha a ouvir. E eu tenho muito boas memórias, em particular, nós costumávamos ouvir, ouvimos em alguns momentos e de repente na minha cabeça foi a infância inteira, porque a tua memória tem esta capacidade. Às vezes, a irmos para a praia ao domingo em família, o meu pai punha uma cassete do Zeca Afonso e nós íamos a cantar as músicas do Zeca Afonso. E eu ouço Os Índios da Meia Praia, que é uma música do Zeca Afonso, e estou numa estrada em Viana do Castelo, ladeada de árvores, lá está sempre a natureza. Estou numa estrada ladeada de árvores, muito cedo de manhã, porque os meus pais gostavam de ir para a praia muito cedo, a caminho da praia num domingo de verão. E por isso gosto sempre de. Claramente codificaste essa memória cor amarela. Não sei se já viste Divertidamente, mas fala, não é? Da forma como nós codificamos as memórias e associamos a uma emoção. A alegria é uma emoção amarela, da cor amarela, segundo o filme. Muito, muito giro. Então agora resta-me fazer as duas belas questões finais. Uhum. A primeira é: qual é que é a coisa de que mais te orgulhas na tua vida? Isso é difícil, mas eu acho que a coisa de que eu mais me orgulho na minha vida é de eu sempre ter escolhido o meu percurso da forma que eu o vejo. Digamos que eu decidi que queria ser geóloga aos 12 anos e passei metade da minha vida a explicar a toda a gente à minha volta o que é que fazia um geólogo. E a tentar mostrar às pessoas que... anos, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? É uma história. Queremos ouvir. Eu tinha uma professora de ciências que gostava muito de geologia e contava-nos muitas histórias de aventuras que ela tinha tido, nomeadamente no Brasil, onde ela viveu uns anos. E eu achava fascinante. E ela um dia trouxe a coleção dela de rochas para a escola. E eu lembro-me de. Ela trouxe para a escola e nós fomos passando de mão em mão para vermos. E eu lembro-me de vir parar à minha mão uma rocha básica, assim escura, e eu olhar para ela e ter assim quase um momento de epifania, a dizer: é isto que eu quero fazer, eu quero descobrir o que é que está dentro desta rocha e eu quero perceber
que histórias é que existem aqui dentro. E depois, queres-te rir? Eu não sabia o que é que era um geólogo, eu sabia que era isso que eu queria fazer. E cheguei a casa e fui perguntar à minha irmã como é que se chamavam os cientistas que estudavam as rochas. Foi perguntar à minha irmã, porque a minha irmã era a pessoa mais inteligente e que sabia mais coisas que eu conhecia. E a minha irmã disse-me, eu acho que é geologia, mas não tenho a certeza. Vai ver ao dicionário. E eu fui àquele dicionário vermelho imenso que havia na casa de toda a gente, ver o significado da geologia. Que agora já ninguém sabe o que é, mas eu fui lá e vi o resultado, o significado de geologia e decidi que queria ser geóloga. E não foi um percurso muito fácil, mas eu orgulho-me dele e orgulho de ter escolhido e orgulho-me de ter escolhido o meu caminho daquilo que é a minha paixão. O que me trouxe aqui hoje é esta conversa contigo. E é um e exemplo. Orgulho das minhas filhas. Não posso dizer que coisas que tenho que dizer que me orgulho dessas minhas filhas. Mas isso acaba de ser um lugar comum, não é? Imagina que todos os convidados vinham e diziam orgulho dos meus filhos. Pronto, está feito. Acho que é. Mas tenho que dizer, porque um dia elas veem isto e ficam chateadas comigo. Não pode ser, tenho que dizer. Muito, olha, muito giro e muito inspirador, porque realmente não é uma área propriamente fácil, em que possivelmente não há muita oferta. E eu diria que se calhar quando não tens essas facilidades pode ser mais fácil desistir. Eu admiro muito o facto de todas as adversidades podem estar em cima da mesa, que tu continuas aí a lutar pela tua paixão e a fazer acontecer e a criar o que não existe, que é o caso do Histórias com a Ciência. Portanto, tu crias através da tua paixão e acho que isso é um exemplo para todos nós. Agora, a última bela questão. Última bela questão. Que eu até ia dizer que foi a tua professora, mas não posso ser eu responder por ti, como é óbvio, mas que ela teve aí uma grande influência. Quem foi a pessoa que mudou a tua vida? Eu tenho que... É muito difícil dizer essa pergunta, responder a essa pergunta, porque eu tenho muita sorte, porque eu tenho tido muito apoio na vida e muitas pessoas que mudam a minha vida. Para não dizer essa professora, porque já falei dela, vou falar de outro professor, de um professor que eu tinha de matemática, no 11º ano, acho eu, porque eu também acho que os professores são muito importantes e temos que falar deles. Numa altura em que eu estava naquela idade da adolescência muito existencialista, em que nós sofremos muito com o peso do mundo, e eu estava numa luta com a matemática e não conseguia ter boas notas a matemática e cheguei a tirar negativa a matemática e eu tinha aquele objetivo que toda a gente sabia de acabar o liceu e ir para a universidade e eu, em geral, era boa aluna, mas estava com problemas a matemática. E estava muito desmotivada e não queria saber, não faltava às aulas porque tinham medo de que os meus pais se zangassem comigo, mas ia para as aulas e não prestava atenção e estava super desmotivada. E no final do ano o professor deu-me uma nota que eu não merecia, deu-me uma nota acima daquilo que eu merecia. E depois veio, chamou-me e mostrou uma pauta com a minha nota e disse-me, estás a ver isto? E eu, sim. E ele, sabes porque é que eu fiz isto? E ele não precisou dizer nada. E eu disse, sei. E ele, sabes porque é que te dei esta nota? E eu disse, sim. E ele, não explica, e ele só me disse assim, espero que valha a pena. E eu respondi, vai valer. Mas, assim, muito atrapalhada. Porque aquele era um professor daqueles que vê os alunos e quer ajudá-los e quer estar lá para eles. E ele... daqueles que chama-te ao lado e tem uma conversa contigo. E esse gesto desse professor de me dar uma nota que eu não merecia para me dizer, olha, eu acredito em ti, foi muito importante para mim e de uma forma mudou a minha vida. E eu acabei por... aquilo deu-me tanta motivação que eu estudei imenso e tive uma nota excelente no exame de matemática do 12º ano, tudo por causa dele. Porque senti aquela motivação das palavras dele. Espetacular. A importância dos professores. Sem dúvida que esses gestos podem mesmo mudar o curso de uma pessoa. Porque inspiram. Eles são as pessoas que nós temos contacto fora da nossa família, as primeiras que nos mostram mundos que nós não conhecemos e que realmente nos podem inspirar. E há muita gente que eu conheço que está onde está porque houve um professor que
Muita gente que o marcou. Que vai para a ciência porque conheceu um professor que lhe deu esta perspectiva, e eu também acho importante falar deles e da importância que eles têm. Catarina, estou muito na dúvida, porque eu acho que devíamos terminar, o episódio vai longo. Mas há a tal história do porquê tu teres-te virado para a ciência e a importância da tua veia cientista de pequenina. Queres partilhar aqui ou queres partilhar no Histórias com Ciência? A história da matemática. A história do quarto. Eu posso partilhar aqui de forma muito sucinta. Eu sou filha mais nova e os filhos mais novos têm sempre esse problema que eu achava que os meus pais gostavam mais da minha irmã do que de mim. Acho que de uma forma geral também és filha mais nova, não é? Sou. Os filhos mais novos acham isso. Ora, certo dia, eu era muito pequenina, não me lembro que idade tinha, mas era muito pequenina. Eu decidi provar que os meus pais gostavam mais da minha irmã do que de mim. Como? Através do tamanho dos nossos quartos. O quarto dela era maior que o meu. E eu insistia com o meu pai que o quarto dela era maior que o meu, e ele dizia, não é nada, estás a exagerar, são iguais, está calada, não é nada. E eu, quando aprendi a calcular áreas na escola, em matemática, peguei no meu bloco de notas e fui numa fita métrica e fui medir os 2 quartos, calcular as 2 áreas. E foi difícil porque no quarto da minha irmã, como ele era maior, tinha uma zona de entrada que é tipo um mini retângulo, e eu tive que fazer 2 áreas e depois somar a área das 2 coisas. Foi mais difícil. Isso é super sofisticado. E eu calculei a área do quarto dela, calculei a área do meu e fui ao meu pai com as provas. Processo científico, todo o processo científico ali. Fui ao meu pai com as provas, provar por A mais B que ele gostava mais dela porque o quarto dela é maior. E já eu era adulta e muito adulta e ele ainda se lembrava desta história, coitado do homem. Muito bom, adoro essa história. Adoro, a sério. Acho incrível a capacidade, porque isto deve ter sido na escola primária, que é quando se aprende as áreas, não é? As áreas. Lindo. É uma forma de, como podes ver, como se usa o conhecimento científico no dia a dia. Exatamente. Para provar que os nossos pais preferem os nossos irmãos. Adoro. Catarina, muito obrigada. Foi um enorme gosto, um enorme prazer termos esta questão em que falámos sobre natureza, sobre as emoções. Tens 20 segundos para a mensagem-chave para responder a esta bela questão. Qual é a ligação, resumindo tudo aquilo que nós temos, não é? Qual é a ligação entre as emoções e a natureza, na tua opinião? Nós somos natureza. A natureza está em todo lado e está em nós, e nós somos parte da natureza, e só conseguimos estar bem connosco se estivermos bem com o mundo ao nosso redor e com a natureza. E se cuidarmos bem dele, como cuidarmos bem de nós. E se cuidarmos bem de nós, como cuidarmos bem dele. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Dizer então, para quem nos está a ouvir e a ver pela primeira vez, que se quiser saber mais sobre Histórias com Ciência, o canal para o fazer é no Instagram. Sim, ou Instagram. Eu não sei se a tua conta privada, a tua conta pessoal está aberta, mas procura por Histórias com Ciência. É esse, não Histórias com HI. É esse. Histórias, sim. Sem Histórias com Ciência. Sim. E se quiserem dar feedback a este episódio, será mais do que bem-vindo. Podem usar o Instagram, mensagens privadas, falem connosco, digam-nos o que acharam. Obrigada por terem estado aí desse lado. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos. Também nos podemos ver no próximo episódio. Até breve! Tchau! Obrigada! Tchau!